Olá, o Repórter MT recebe o advogado Pedro Paulo, ele que é candidato à presidência da OAB. Bem-vindo, doutor. O senhor tem aí como vice na sua chapa a procuradora Gabriela Novis Neves, né? E eu gostaria de saber justamente qual que é a proposta desse grupo, a nova OAB. Primeiramente, te agradeço pelo convite. É uma satisfação estar aqui, sendo entrevistado por você. Eu sempre olho pelos jornais, pela mídia, e estar aqui é um motivo de orgulho. A nova OAB iniciou como um movimento de advogados e advogadas de Mato Grosso, que inicialmente não se sentiam acolhidos pela atual gestão da OAB. E nesse momento de não acolhimento, nós começamos a ouvir outros, procurar outros grupos de oposição que também se sentiam não representados pela OAB, e dentro dessa construção coletiva formou-se essa chapa de oposição ao atual sistema da OAB de Mato Grosso. E dentro desse contexto, chegamos à conclusão que essa chapa deveria ser liderada por mim e por Gabriela Novis Neves, inicialmente, e na Caixa de Assistência, na condição de presidente da Caixa de Assistência, a doutora Flávia Moretti, que é uma advogada que já tem experiência, sim, dentro desse período que esteve na OAB, e vem somar conosco para fazer uma nova OAB. Uma OAB renovada, uma OAB com novos personagens e com ideias novas. E eu quero fazer aqui um registro que eu me sinto muito satisfeito, muito honrado por ter duas mulheres competentes e fortes ao meu lado. Nós não andamos nem à frente nem atrás, nós estamos ombro a ombro em prol desse movimento de renovação da OAB. Gabriela é uma advogada competente, ela é procuradora do Estado, é uma advogada pública, e nunca na história nós tivemos uma advogada pública ocupando essa posição na OAB. Essa será a primeira vez que teremos uma vice-presidente, advogada pública, tomando o ambiente de OAB no cargo de direção. E por que escolhemos Gabriela? Gabriela, ela conhece o espaço da advocacia que a OAB hoje não consegue ver. São os advogados em alguns momentos tidos como invisíveis. E nós, tanto eu quanto Flávia, advogados já no âmbito privado, entendemos que essa mistura de competências é que vai fazer a grande diferença na OAB. Esse grupo, né, ele é formado, ele vai bem além, né, desses três principais aí que estão, né, à frente da chapa. É um grupo aí formado, digamos, são dezenas de advogados, né, que representam a oposição à atual gestão, né? Qual que é o diferencial desse grupo? Quando você forma um grupo de oposição, normalmente as pessoas têm na cabeça que é um grupo que é uma oposição por oposição. Nós pensamos um pouco diferente. O que nós combatemos hoje? Não são as pessoas que lá estão, e sim o grupo político que hoje toma conta da OAB. Nós temos personagens, esses personagens representam a situação que está aí há mais de 20 anos, fazendo mais do mesmo durante esse período, e dentro desse contexto unimos competências e entendemos que era preciso fazer uma OAB heterogênea, ou seja, nós temos uma bolha hoje, onde poucos participam há mais de 2 décadas, e nós queremos abrir a porta da OAB para que todos os advogados, indistintamente, se é advogado médio, novo, advogado mais experimentado, seja advogado bem-sucedido, advogado que ainda caminha para o sucesso profissional. Dentro dessa formação de chapa, nós escolhemos vários colegas, advogados e advogados que atuam na área do direito penal, direito trabalhista, tributário, consumidor, advogados do interior, advogados da capital. Nós misturamos todo esse ambiente para poder chegar e realizar um projeto para essa nova OAB. Ouvimos muitos colegas, nós temos colegas das mais variadas subseções do Estado. Então eu digo para você que essa OAB ela é heterogênea no que diz a pessoas, mas em relação ao sentimento de mudança, de fazer diferente, nós chegamos num conceito homogêneo. Hoje nós estamos unidos em prol de um único objetivo, que é trazer uma nova roupagem para a OAB. Deixando essa OAB, que nós colocamos que ela já vem de um continuismo para trás e trazendo uma OAB daqui para frente. Respeitando, é importante respeitar o que foi feito,
contudo fazer algo diferente, e essa é a nossa proposta. Quando o senhor fala em questão de esse uso político, digamos assim, em questão de defesas movidas pela OAB, que têm sido movidas durante vários anos e que poderiam estar atendendo aí outra diversidade de grupos da classe, da sociedade, é isso? O primeiro sinal de alerta, porque quando você não tem nenhum desconforto, você pouco olha para o que está acontecendo ao seu entorno. Então, o nosso desconforto inicial foi para o ambiente político partidário a nível nacional. Hoje nós temos um presidente nacional, que é o Felipe Santa Cruz, que em 2020 eu escrevi um artigo e questionei o seu posicionamento político partidário. E percebemos que toda a caminhada do Felipe Santa Cruz, ou boa parte dela, ela marchou para o uso da OAB como um trampolim político partidário. Uhum. E isso se concretizou justamente no período mais difícil da advocacia, que foi na pandemia. Ele se lançou pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro. Ou seja, ninguém constrói uma carreira política, principalmente para governo do Estado, do dia para a noite. Então, enquanto nós, advogados e advogadas, ainda sofríamos para poder ter o direito de trabalhar nesse período de pandemia, nós tínhamos um presidente nacional se ocupando da OAB para usar a OAB como um trampolim político partidário. E quando tido um olhar um pouco mais local, nós percebemos que havia um alinhamento, existe um alinhamento umbilical entre a OAB Mato Grosso, a situação que está aí, né, pela pessoa do presidente Léo Capataz, e hoje esse grupo liderado pela doutora Gisela, alinhado com o Felipe Santa Cruz. Uhum. Ele, inclusive, noticia para todos que ele é o coordenador geral da campanha de sucessão do Felipe Santa Cruz. E o que nos criou um incômodo foi que a advocacia de Mato Grosso não foi ouvida. Mato Grosso não foi ouvido para saber se nós queríamos ou não esse alinhamento político partidário com o Felipe Santa Cruz. É uma opção pessoal da atual gestão, contudo, é uma opção que a advocacia de Mato Grosso discorda. Então, esse movimento de oposição, ele se opõe não às pessoas que lá estão, e sim à escolha que fizeram em caminhar junto com o Felipe Santa Cruz. Nós queremos uma OAB independente, respeitamos todos aqueles advogados e advogadas que eventualmente queiram se lançar na política. Isso faz parte do ambiente democrático, né, do Estado democrático de direito. Contudo, nós discordamos que a OAB seja utilizada como um trampolim político partidário. Nós não podemos ser, enquanto OAB, nem de esquerda e nem de direita. A OAB precisa ser independente. Quando o presidente da OAB fala, tem que ecoar técnica jurídica e não técnica política partidária, como acontece hoje. Então, esse movimento, ele combate, ele repudia esse alinhamento político partidário dentro da nossa OAB. Certo. E o senhor falou aí da pandemia, que foi um momento, digamos, de maior dificuldade para a advocacia. Por quê? O que houve de dificuldade e que os práticos não poderia ter ocorrido, teria que ter sido feito diferente, e o que sugerem agora? Num primeiro ponto, é importante salientar que o advogado e a advogada que participou desse problema, desse momento de pandemia, nós sentimos na pele uma certa ausência da OAB. A OAB não trouxe elementos ou propostas para que o judiciário retornasse às suas atividades atendendo a classe. Demorou-se muito para poder tomar atitude. E hoje, no mundo dinâmico que nós vivemos, 1 minuto vale muito. E nós tivemos, infelizmente, vários colegas que nessa caminhada já na pré-campanha e depois na campanha, vários colegas que fecharam o escritório. Porque não conseguiam... A crise bateu a porta. A crise bateu a porta, olhou para a instituição não acolheu, não conseguiu trazer uma solução para que ele pudesse ter, pelo menos, acesso ao judiciário, e muitos colegas fecharam as portas dos escritórios. E eu digo aqui já uma questão pessoal. Como professor, eu sempre digo no último dia de aula, para os alunos, pelo fato de ser direito tributário, né, nós sempre estamos entre o 9º ou 10º semestre. E eu sempre falo para os alunos assim: trate a advocacia de tal maneira
que se algum dia o teu filho olhar para você e te perguntar, pai, que caminho eu devo seguir na vida, que você olhe para ele com orgulho e diga, seja advogado. E aí você se depara com um aluno, ex-aluno, num momento de dificuldade, dizendo que não tem orgulho da nossa profissão, por conta da falta de empatia dos gestores. Isso não pode acontecer. Isso não é salutar. E as pessoas agem dessa forma, com indiferença em relação ao próximo, porque estão no poder há muito tempo, fazendo mais do mesmo há mais de 20 anos. Hoje eu percebo uma OAB preocupada mais com o poder pelo poder, e não o poder para poder fazer para com o próximo. Isso ficou latente quando impetramos um mandado de segurança, onde, por uma questão de empatia, nós entendíamos que pelo período pandêmico que vivemos, a dificuldade ao pagamento da anuidade era algo que estava visível para o olhar de todos. E o nosso mandado de segurança tem como intenção fazer com que os advogados que eventualmente estejam inadimplentes, em razão de tudo isso que nós estamos falando aqui, tivessem o direito do voto. E a OAB, de forma raivosa, a OAB de forma não empática, a OAB interveio no processo, manifestou uma petição informando uma decisão do STJ, onde o advogado não tem o direito de votar com a condição de inadimplente. O conceito aqui é muito maior do que tudo isso. O conceito aqui é você se colocar no lugar do próximo. Hoje, você pode conseguir pagar a sua anuidade, mas tem vários colegas que não podiam, não que não tinham vontade, simplesmente não conseguiam pagar por conta da crise que estava instalada. Então é essa OAB raivosa, é essa OAB que não tem empatia para com o advogado que nós vamos mudar. E por isso o nosso slogan de campanha é uma nova OAB. Uma OAB que olhe para o advogado e que olhe para a advogada independentemente da sua posição financeira. O que é defendido, doutor, em relação às prerrogativas dos advogados? Prerrogativas, quando se fala em prerrogativas, você coloca uma condição diferente ou uma sustentação para que o advogado e a advogada possam exercer de forma plena o teu mistério. Muitos da sociedade, quando falam em prerrogativas, questionam, mas o advogado com prerrogativa respeitada e prestigiada, o cidadão por ele defendido está de igual forma. Hoje, nós temos um projeto para que as prerrogativas sejam de fato, e não só na fala, defendidas. Hoje, a OAB, nós temos vários casos de manifestos de desagravo, que são quase que um ato litúrgico de descontentamento pela prática de um ato que não respeitou a prerrogativa. A OAB vai lá, se instala em determinado ambiente público e brada algumas falas questionando aquela atitude. O que nós precisamos é não só a gritaria, não só o falar alto e às vezes até falar bonito. Nós precisamos de atitude. A nossa chapa tem uma proposta de ampliar os quadros de procuradores efetivos na OAB, para que esses procuradores, ao se deparar com uma situação de desrespeito à prerrogativa, que ajam de forma mais rápida, que sejam mais eficientes. Por quê? A partir do momento que nós temos uma OAB que ande rápido em prol da defesa da prerrogativa do advogado, nós temos uma OAB respeitada. Nós deixamos de lado aquela OAB que muito fala e pouco faz, e passamos a ter uma OAB que faz muito e faz em prol do advogado e da advogada. Então, para a prerrogativa, até desculpa te interromper, a nossa proposta é ampliar a quantidade de procuradores exclusivos para a defesa de prerrogativa. A gente viu, como sociedade civil aí também, né? A gente viu aí que nessa questão nesse período de pandemia, não teve defesa, né? Várias classes aí defenderam, né, a vacinação da sua classe, os professores e tal, né? A gente viu que não teve uma campanha, teve alguma campanha de mobilização para que tivesse os advogados fossem vacinados como um grupo prioritário, até porque estão ali em contato, né, com pessoas que estão presas e estão circulando em tudo quanto é lugar também? O que nós tivemos de atitude efetiva da OAB, eu estou aqui tratando duas linhas e dois paralelos. Fala é uma coisa,
A atitude é outra totalmente diferente. Então, fala, ouviu-se muito. Contudo, de fato, de conduta, nós vimos a OAB de Mato Grosso impetrando um mandado de segurança para que os presos tivessem prioridade na vacinação. E aqui eu faço de novo um parêntese. Dentro de uma regra de direitos humanos, inclusive, e na própria lei, na condição de vacinação, o preso tem direito também à vacina. Mas o que o advogado e a advogada esperava da OAB? Que se eventualmente fosse pedir algo em termos de prioridade para a vacinação, que pedisse para nós, advogados e advogadas. Até porque o preso já tem o próprio advogado. O preso que não tem advogado, ele tem a defensoria pública. Uhum. A OAB entrou numa seara que, no nosso sentir, da grande maioria da classe, não era uma seara que a OAB deveria colocar a mão. Porque, olha que contraditório. A OAB não impetrou um mandado de segurança pedindo prioridade para os advogados e para as advogadas, e ao mesmo tempo impetrou para com o preso. Contudo, quem poderia fazer isso pelo preso era o próprio advogado. Ou seja, a OAB não ajudou o advogado quando precisava e ainda tirou a oportunidade de trabalho dos advogados que atuam na área do direito criminal, no direito penal. E isso não é o papel da OAB. Ou ela age em prol da coletividade da classe, ou ela fica inerte. Não tem por que ela agir de forma contrária a prejudicar a classe, como foi feito nesse caso em específico. A OAB, ela precisa ser tratada como uma empresa. Nós temos um Estado continental e é preciso que a OAB não seja tratada ou gerenciada por um grupo pequeno de pessoas. A nossa chapa 2, a chapa que promove a renovação, ela tem a ideia de criar um conselho gestor. O conselho gestor é um grupo de colegas advogados e gestores experientes que vão ajudar no dia a dia da advocacia. Exemplo, hoje nós temos uma conduta que é natural no andar do processo, é que se você tem problema em alguma vara, por exemplo, primeira, segunda vara, não importa, de uma expedição de alvará, de um manifesto, de uma liminar, o que a OAB sugeriu hoje, a atual situação, essa OAB que está aí há mais de 20 anos? Advogado, se você tem um problema com algum magistrado, você que ligue na ouvidoria do Tribunal de Justiça e reclame do magistrado. A OAB precisa assumir o papel de controle. A OAB precisa trazer essa reclamação para dentro da OAB. Se o advogado ou a advogada tiver que reclamar, ele tem que reclamar na sua instituição. E a OAB interpelar o tribunal e buscar esclarecimentos para a resolução desse problema. Então é preciso assumir de fato a frente e ser protagonista nessa acomodação profissional que nós precisamos, desse acolhimento. Ser um canal direto. É um canal direto. Então, o primeiro passo seria esse, criar um conselho gestor para resolver os problemas de forma mais rápida. Hoje não é o maior que engole o menor, e sim o mais rápido que ultrapassa o mais lento. Então, essa OAB ultrapassada, que ainda é lenta, ela precisa ser substituída por uma OAB técnica, uma OAB que seja tratada e que trate os anseios da advocacia inicialmente como uma empresa. E para contrabalancear tudo isso, nós temos a figura da Caixa de Assistência dos Advogados, que aí ela já vem com uma outra roupagem de humanização, de trazer o acolhimento nas questões do dia a dia, mas não tão somente do profissional do direito, mas sim da pessoa, do advogado. E dentro desse contexto, nós recebemos um presente, que eu vou assim dizer, que é um programa chamado Anuidade Zero, que já existe em outras subseções há mais de 9 anos e no Mato Grosso ainda não existe. Qual é a ideia desse programa? É você pegar todos os convênios que a OAB tem hoje e alocar esses convênios numa plataforma digital, onde tudo que se consumir lá dentro desse espaço virtual, e nós temos lojas de eletrodomésticos, livrarias, cursos preparatórios online, enfim, uma enormidade de opções para o advogado consumir. Consumindo nessa plataforma, além do desconto que é inerente a essa guerra de mercado, você também ganha a título de cashback um percentual, um retorno. E esse cashback é utilizado para adimplir a sua anuidade. Ou seja, nós temos uma ferramenta a mais para diminuir o impacto do pagamento da anuidade. Quem teve essa ideia inicial foram as empresas aéreas. Sim. Que fizeram aqueles bônus nos cartões de crédito que você usa, milhas, e você ganha as milhas, e as milhas você adquire lá uma passagem, né, que eles falam, algumas pontes aéreas.
E aqui nós queremos fazer a mesma coisa com a anuidade. Oportunizar para os colegas mais variedades de convênios com serviços, com empresas de comércio e também ter uma vantagem direta em seu favor. Então a Caixa de Assistência ela vem com uma roupagem mais humanizada, mais empática do que nós temos hoje. E um outro ponto, agindo agora, voltando de novo para o dia a dia da advocacia. O advogado e a advogada, ele vive de oferecer para o teu cliente a melhor solução jurídica. Sim. E isso passa pelo conhecimento. Nós temos a Escola Superior da Advocacia, que é uma instituição que dá esse suporte. O que nós queremos para a Escola Superior da Advocacia é ampliar o que hoje é feito. E dentro desse contexto, aí eu falo do candidato ainda enquanto professor, e não tão somente como advogado, nós recebemos o apoio de vários professores. Hoje, algo em torno de 200 professores no estado inteiro declararam apoio ao nosso projeto. E esses professores trouxeram para nós uma ideia de mentoria. O que é uma mentoria dentro desse contexto? É tratar a advocacia na prática. É criar módulos práticos nas mais variadas áreas do direito. E aí o jovem advogado, ainda no início de carreira, que precisa desse suporte, dessa fortaleza técnica, a OAB daria esse suporte usando a mentoria como uma ferramenta. E o advogado mais experimentado que quer reciclar-se, ele também tem a oportunidade de participar desse ambiente de mentoria. E como funcionaria? Nós temos módulos de gestão do escritório, módulos de marketing digital, módulos de ética. É muito importante falar sobre ética e falar isso não só para o jovem advogado, mas para o advogado mais experimentado. É um leque aberto aí para todas, né? Para você repaginar mesmo. Né? Para todos aqueles que querem renovar o seu conhecimento ou até testificar o seu conhecimento. Sim. Olha, realmente eu estou fazendo certo. E também, quando o colega entender que a área de atuação dele é mais para uma determinada área do direito, vou dar um exemplo aqui do direito penal, ele vai para um ambiente onde ele vai ter colegas advogados, professores, membros da comissão temática que atuam na área e vão trocar experiências de como agir na prática, no dia a dia, dentro daquele ambiente da advocacia criminal. Como eu me porto numa delegacia, como eu vou me portar na primeira audiência, como é que eu vou me portar no sistema penitenciário como um todo. E essa troca de experiência, ela faz com que o profissional se sinta mais seguro e mais confortável para ir para o dia a dia da advocacia. Então, a Escola Superior, nós temos esse programa, dentre outros, que seria utilizado como um facilitador para o profissional do direito se sentir mais confortável para ir para o ambiente de mercado, do mercado de trabalho. E aqui vem um ponto importante nisso tudo. Todo esse formato, ele tem como prioridade o formato presencial, contudo, o formato telepresencial. Ou seja, todo esse ambiente de discussão e de crescimento mútuo, ele terá um sistema híbrido. Não é só para quem está na capital. Não é só para quem está na capital. Se você estiver em outro espaço do estado, mesmo que distante, da tela do teu computador você consegue assistir como se estivesse aqui. Foi uma forma que encontramos de ainda mais trazer o advogado para dentro do OAB, mesmo que num ambiente virtual. O acolhimento ele não pode se restringir a poucas pessoas. Esse projeto ele inclui as pessoas das mais variadas regiões. Ao passo que também você pode pegar bons profissionais que estão nos ambientes mais distantes e trazer a experiência deles para cá. Sim. O nosso projeto ele é inclusivo, como eu te disse, é um projeto que ouve a todos e não a um grupo em especial. Então esse espaço de mentoria ele será tratado dentro da Escola Superior da Advocacia. Passando para outro ambiente, nós também temos a intenção de ter uma OAB mais transparente. Nós vivemos hoje num ambiente social que exige transparência. E quando eu falo de exigir transparência, eu aqui não estou negando que exista uma transparência mínima na OAB, porque aí seria deselegante da minha parte colocar defeitos no trabalho que vem sendo feito. Mas nós entendemos que precisa ser mais transparentes. É preciso que a advocacia saiba onde é empregado os recursos, o porquê, de que forma. E volto a dizer, jamais fazendo qualquer apontamento negativo do que é feito hoje. Só entendemos que é preciso fazer de forma mais transparente. Então, a prestação de contas, dentro da nossa gestão, a ideia é que se faça de forma mais ampliada, mais divulgada, para que tenhamos essa segurança.
o que se arrecada, com o que se gasta e como isso se dá. Simples, objetivo, mas com respeito. Então, esses são os principais eixos das propostas que nós temos para essa nova OAB. Uma OAB inclusiva, né? Uma OAB inclusiva, uma OAB que tenha empatia e não uma OAB que age só com raiva. Isso ficou muito claro nesse mandado de segurança impetrado em prol dos inadimplentes. Nós tivemos vários representantes da chapa opositora manifestando em grupos de WhatsApp de forma raivosa, comemorando uma liminar indeferida, ao passo que poderia muito bem ter analisado o porquê o advogado e o advogado não pagou a anuidade. Então nós estamos invertendo o valor para entender, porque você colocar o dedo e acusar é fácil, difícil é você se colocar no lugar do outro e fazer diferente. Essa é a proposta da nossa chapa. Nós queremos estar lá para poder fazer melhor. Só para a gente concluir, eu entendi que essa proposta da mentoria, ela abre uma inclusão aí bem ampla para o pessoal dos advogados do interior, né? E ela funciona como um transformador também, né? Funcionaria Sim. como um transformador, porque nós temos aí 141 municípios, tem municípios bastante distantes aí dos maiores polos, e é difícil ter acesso a esse conteúdo. Por isso a ideia é de ampliar para que todos que tenham minimamente condição de assistir um espaço de internet, que tenha como se conectar conosco, sejam incluídos. E por falar em inclusão, eu acabei que deixei de registrar um ponto importante da nossa chapa. Dentro desse ambiente de incluir as pessoas das mais variadas posições, nós temos dentro da nossa chapa um colega que é surdo. E nós adaptamos nas nossas reuniões a reunião com ele também, de forma que ele entenda o que nós estamos falando. Então a nossa chapa ela é inclusiva desde a sua formação, e não só no falar. Nós agimos de forma inclusiva e de forma paritária na prática, não só no discurso. Então no dia 26, agora, os advogados e advogadas de Mato Grosso têm a grande oportunidade de fazer diferente e construir uma nova OAB. E para isso eu peço o voto na chapa 2. Chapa 2 de renovação, a chapa 2 que opõe ao sistema, e essa chapa 2 que é capitaneada por mim, Pedro Paulo, e por Gabriela. Obrigado. Obrigada, senhor doutor.